Buenas, meu povo amado, sejam todos bem-vindos. Mais uma dica aqui de Direito Administrativo. Eu sou o professor Franco, espero que você esteja bem. E vamos agora conhecer a nossa Dilmona. Por que Dilmona? Porque eu vou trabalhar um exemplo aí da organização da ADM Pública. Bom, vamos lá. Se você não conhece a Dilmona ainda, eu vou te ensinar como que você estuda a organização da ADM Pública. Você vai desenhar um círculo bonito como esse, vai colocar assim, ó, dentro dele um quadradinho, vai desenhar uma persona, como se fosse a Dilmona aí na época áurea, né? Por que Dilmona? Porque quando eu criei essa técnica, a Dilma Rousseff era a presidente do Brasil. E eu queria explicar a organização da União, né? Se ela era a presidente, então se justifica. E aí pegou o apelido, cara, e todo mundo falava assim, ô Franco, hoje é a aula da Dilmona, hoje é a aula da Dilmona. Pois é, cara, hoje é a aula da Dilmona. E ao meu ver, a melhor forma de você entender a organização da ADM Pública. Olha, não tem como, por exemplo, um único órgão, né, governar o Brasil, governar o Estado, até mesmo o município. Quando você, então, começa a tirar do centro, mas não sai do corpo, você está diante de uma desconcentração. E aí você vai escrever lá no cantinho, ó, escreve assim, ó, desconcentração. O que é uma desconcentração? Ora, a desconcentração é uma divisão administrativa, é uma divisão interna, é uma departamentalização, entendeu? E através da desconcentração, nós temos então o surgimento dos órgãos. Olha aqui, olha a dica aqui, ó, surgem os órgãos, né? Lembre-se que os órgãos não têm personalidade jurídica, perfeito? Bom, quais são os órgãos? Olha, nós temos aqui, por exemplo, os ministérios, nós temos os departamentos, nós temos as secretarias, nós temos as chefias, enfim, nós temos vários órgãos dentro da estrutura interna da União, por exemplo. Mas como que eu faço para criar a União, Franco? O Estado, o município, a autarquia, enfim. Bom, aí, cara, você vai fazer o seguinte, você vai criar através da descentralização. Descentralização, percebe? E através da descentralização, você vai, a dica, ó, descentralização, a descentralização, você vai criar os entes. Ora, os entes são frutos da descentralização política. E quais são os entes que nós temos? Vou colocar para você, ó. Nós temos a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Esses são os entes políticos. Mas por que entes políticos? Porque são oriundos da descentralização política, entendeu? E a doutrina os chama também de ADM Pública Direta. Vai colocar assim, ó, ADM Pública Direta. Muito bem. Se perguntar assim, ó, quais são, quem é a ADM Pública Direta? Você vai dizer União, Estado, DF, Município. Pronto. Só que destes entes também surgem as entidades. Entidades. Então, cada ente pode criar a sua entidade. E quais são as entidades que nós temos? Vamos lá. Vamos para nossas autarquias, as nossas fundações públicas. E aí eu já vou aproveitar e colocar aqui, ó, também as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Ok? E aí faz surgir o que nós chamamos de ADM Pública Indireta. ADM Pública indireta. Entendeu? Por quê? Porque vem de uma outra ADM Pública. Ela deriva da ADM Pública Direta. Por isso que ela é chamada de indireta. Joia? Bom, desenhando a Dilmona, você vai perceber o seguinte, que nós temos os braços e as pernas, né? E tu vai fazer uma linha aqui, ó, como se fosse a linha do Equador. Joia? Acima da linha do Equador, você vai colocar as autarquias, vai colocar as fundações públicas e vai colocar que acima desta linha nós temos então aquilo que nós chamamos de direito público. Ó, tudo que está acima da linha é de direito público, tá? Autarquias é pessoa jurídica de direito público. Fundações públicas são entidades de direito público. Beleza. E o que estão abaixo da linha, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, então vão ser de direito privado. Direito privado. Tá joia? Muito bem.
Ô Franco, mas não tem uma tal de fundação pública de direito privado? Pois é, rapaz, tem uma tal de fundação pública de direito privado. Então você vai colocar assim, ó. Existe fundação pública de direito público e existe fundação pública de direito privado, tá? E aí nós fechamos. Bom, primeira dica. Como que eu faço para poder separar, dividir a empresa pública da sociedade economia mista? Porque veja bem, empresa pública e sociedade economia mista são estatais. Se perguntar para você, quais são as estatais? As estatais são empresas públicas ou sociedade economia mista. Mas qual é a diferença delas? Eu vou enumerar para você 3 diferenças, tá? Que sempre caem em prova. A primeira é o foro, a segunda é o capital e a terceira é a razão social. Razão social. Então, olha que interessante. Se você vai entrar com a ação contra a Caixa Econômica, por exemplo, Caixa Econômica Federal, vou colocar aqui, ó, a CEF, Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, se você entrar com uma ação judicial contra a CEF, contra a Caixa, tu vai protocolar ela na Justiça Federal. O foro da Caixa é a Justiça Federal. Agora, digamos que você vai entrar com a mesma ação revisional de juros contra o Banco do Brasil. Ora, o Banco do Brasil é um exemplo de sociedade economia mista. E aí muda o foro. O foro agora é a Justiça Comum Estadual. Por mais que o Banco do Brasil seja uma sociedade economia mista federal, o foro é a Justiça Estadual. Então o foro difere, obviamente, se forem estatais federais. Outra diferença é o capital. A empresa pública sempre vai ter capital 100% público. Empresa pública, capital 100% público. Não te esquece, a empresa pública de natureza privada, né? Empresa pública de natureza tem a personalidade jurídica de direito privado, mas o seu capital é 100% público. Já a sociedade economia mista tem o capital misto, ou seja, 50% mais 1 de capital público e o restante pode ser privado, né? E a terceira diferença entre uma e outra é a razão social. Como assim? É aquela terminação jurídica, né? A terminação empresarial, limitada, sociedade anônima, EIRELI, a afinada EIRELI, né? Quem mais? A comandita. Então, a empresa pública pode ser criada sob quaisquer delas. Eu posso ter uma empresa pública comandita, uma empresa pública limitada, uma empresa pública SA. Ao passo que a sociedade economia mista só pode ser SA. E aí eu criei esse jargão, sem somente SA. De novo? Sem somente SA. De onde é que veio essa 100? A 100, cara, a 100, ó. 100 é a sociedade economia mista. Sem somente SA. E aí você tem essa distinção, tá bom? Bom, agora você já entendeu um pouquinho mais sobre a organização da ADM pública. Detalhe, hein? Órgãos, pessoal, não tem personalidade jurídica. Anota isso, por favor. Ah, o órgão é a pessoa jurídica de direito público. Não! Órgãos não têm personalidade jurídica, tá? Órgãos não têm personalidade jurídica. É por isso, meu jovem, que na desconcentração você vai ter apenas uma pessoa jurídica, que é o ente ou a entidade que criou o órgão, entendeu? E na descentralização você vai ter obrigatoriamente 2 pessoas jurídicas, que é o ente criando uma entidade, entendeu? Olha que interessante. Bom, dito isso, você tem aí o desenho básico da nossa Dilmona. Lembre-se do terceiro setor. Terceiro setor não é nem órgão, nem entidade. Terceiro setor não faz parte da Dilmona. Terceiro setor, por exemplo, ó, atenção, o chamado terceiro setor, gente, ó, OS, OCIP, OSC, o famoso Sistema S, né, Sebrae, Senai, Senac. Esse povo aqui, eles não pertencem ao primeiro setor, ou seja, eles não pertencem à Dilmona. Eles não estão vinculados à ADM pública direta e nem à indireta, tá bom? Dito isso, nós fechamos mais uma dica, espero que você tenha anotado. Moçada,
@proflfranco lá no Instagram, adiciona aí a nova e vamos com tudo. Um abraço, fique com Deus, bons estudos, até a próxima!